Arquibancada do Mineirão, um domingo, final de tarde, começo de noite, né? O nosso querido amigo Cássio, tricolor na mochila, tá lá na arquibancada, tomando a cerveja dele, conversando com os amigos, batendo aquele papo gostoso, aquela resenha, né? O Cássio que vive viajando aí pelo país e pelo mundo todo com a camisa do São Paulo Futebol Clube. E eis que ele olha uma senhora, com a camisa do São Paulo, sentada sozinha na arquibancada. E o Cássio, né? Quem não conhece o Cássio, vai lá conversar um pouquinho com essa senhora e descobre uma história maravilhosa, né? A senhora que está ali, eu não me lembro se é Dona Alba ou Dona Alda, desculpe se não for nenhum dos dois nomes, conta para o Cássio que vem de Varginha, interior de Minas Gerais, com a camisa do São Paulo Futebol Clube. O outro filho dela, um filho dela, está na arquibancada lá do lado do Cruzeiro, torcedor do Cruzeiro. E a camisa que ela veste pertenceu ao outro filho dela, falecido há 9 meses, torcedor roxo do São Paulo Futebol Clube. Futebol tem cada história deliciosa, né? E você vê que praticamente do nada você descobre uma coisa, um tesouro. Porque isso é um tesouro, né? É um tesouro de arquibancada, descoberto pelo nosso querido irmão Cássio, que eu estou de alguma maneira reproduzindo aqui, porque eu achei sensacional. A arquibancada fala muito mais do que a arquibancada mostra. A arquibancada tem muito mais história do que as que a gente sabe ou aquelas que a gente escuta. Incrível essa possibilidade de produção de coisas maravilhosas, humanas, que a arquibancada multiplica a cada partida, a cada jogo de futebol, né? É um negócio incrível, uma coisa muito legal. Você sabe de tudo isso, gente, o que às vezes eu fico pensando, e é por isso que eu pego no pé, e é por isso que às vezes eu critico o jogador de futebol, principalmente esse jogador de hoje. Eu vou falar uma coisa para vocês. Meus irmãos, dentro do campo, os caras não têm ideia do que passa o torcedor lá em cima da arquibancada. Dentro de campo, os caras às vezes não se empenham como deveriam se empenhar ao defender a camisa de uma instituição e receber muito bem por isso, para poder representar essas pessoas. Representar a Dona Alba ou Dona Alda, representar o seu filho falecido há algum tempo, representar o torcedor que viaja, representar o torcedor sofrido lá que paga o seu ingresso às duras penas para poder acompanhar a sua equipe do coração. Interessante também que do outro lado, outra situação, a esposa do jogador Léo, do jogador do Cruzeiro, né, que passa por um processo de tratamento de câncer, foi homenageada lá pela torcida do Cruzeiro, pela diretoria do Cruzeiro, enfim, né? O Léo, que foi zagueiro, né, do Cruzeiro durante muito tempo. E dentro do campo, o que o jogador faz? Qual é o papel dele? Será que o papel dele é apenas jogar futebol e ponto final? Será que ele não tem importância nenhuma num processo desse? Né? A Dona Alda saiu possivelmente muito feliz com a vitória do São Paulo do Mineirão. E o outro lado? Ah, mas um tem que vencer e o outro não. A gente sabe de tudo isso. A questão não é necessariamente o resultado, meus senhores. A questão, em grande parte desses momentos, é o empenho, a atitude, a disposição e o respeito com a camisa que o jogador tem que ter dentro do gramado. Rony Altieri, São Paulo, raiz na área. Que história legal, hein, meu? Que história bacana. É verdade mesmo, o Cassião contou e eu adorei. Falei ontem na live que eu fiz ontem à noite. Quem esteve lá, muito obrigado pela presença. Fiz com o meu irmão Brunão, lá da Rádio Botafogo, lá do Rio, falando do Botafogo, é lógico, né? E a gente fazendo aquela resenha gostosa a respeito do jogo da quarta-feira. Jogo importantíssimo, né, para o São Paulo Futebol Clube. Nesse momento, o jogo da vida do São Paulo, né? Da vida do São Paulo, porque são 2 jogos contra o Botafogo. Eu sei, meus irmãos, é que se toma um sacode na quarta, o segundo jogo não vale de nada, né? Ah, você acha que vai tomar um sacode? Não, eu não acho que vai tomar um sacode. Para mim é jogo de resultado curto, de resultado pequeno, né? Seja para um dos dois lados, seja de empate, né? Então é claro que nessa hora a gente espera um crescimento do São Paulo. Eu estou falando do crescimento mesmo de camisa, de comportamento, de atitude,
de ação, tudo que tem faltado nesses últimos tempos, à exceção do Mineirão domingo com o time reserva, né? É o que a gente espera dos jogadores do São Paulo. Realmente a gente espera esse tipo de coisa, né? Porque do Botafogo nós já sabemos, do Botafogo nós conhecemos, do Botafogo nós estamos vendo. O time é líder do campeonato. Ah, mas o ano passado também era. Ok, será que eles vão repetir de novo o que fizeram o ano passado? É pouco provável, né? O time é líder do campeonato, o time eliminou o Palmeiras na Libertadores, né? Então, assim, é o time da vez, é a bola da vez, né? Do futebol, do futebol brasileiro. Então, assim, quero acreditar que quem passar desse confronto, meu irmão, passa com com o tanque cheio para as próximas fases da Libertadores. E aí, como é que está sendo preparado esse time? Vamos lá. Deu resultado o preparo que o Zubeldia fez desclassificação para o Atlético Mineiro? Não, o termo já está dito, né? Desclassificação. Não deu resultado. O time não se comportou bem, o time não foi capaz de fazer um gol. Um grande problema que tem o time, hein? Se você analisar aí, tenho repetido isso com muita frequência. Os últimos 16, 15 jogos, você vai ver 13 gols o São Paulo fez, 14 gols. São Paulo não faz um gol por jogo, meus senhores. Para o time que tem, isso daí tá errado. Alguma coisa tá errada. Não me preocupa, eu vou ser sincero com os senhores, a linha defensiva do São Paulo, principalmente a dupla de zagueiros, não me preocupa, né? Eles têm jogado bem, têm jogado a contento. O São Paulo também não toma gol, é uma coisa interessante, é muito difícil o São Paulo tomar gol. A dupla de volantes também não tem me preocupado, eu acho que tem dado bastante conta do recado. O que me preocupa hoje no São Paulo Futebol Clube, talvez seja também esse reflexo da ausência de gols, é justamente, irmãos, o que acontece da dupla de volância para frente. A armação do time, extremamente problemática. O Lucas que bate cabeça com o Luciano, que não consegue armar, que não consegue desarmar, que se desloca errado, né? Que trava o time segurando a bola. Como é que eu vou dizer? No complemento dessa tentativa de criação, o Rato, que não consegue produzir fisicamente, né? Bem fora de forma, a gente percebe o tamanho do Rato, né? Tá quase uma capivara já esse Rato. Então, assim, as dificuldades que o time tem nesse papel de levar a bola para o ataque. E isso reflete diretamente na solidão do Caleri, no isolamento do Caleri, que não é coisa de hoje, é uma coisa crônica que o São Paulo tem há muito tempo, né? Se os alas, o Rafinha por uma questão física, o Wellington por uma questão técnica, não conseguem ser eficientes na descida para o ataque, na colocação, de repente, da bola na área para o Caleri poder chegar para matar, a gente também não consegue, através desses jogadores no meio de campo, fazer isso. E talvez a grande questão desse jogo contra o Botafogo seja justamente isso. Porque se a gente quiser imaginar alguma coisa diferente que não seja uma derrota ou um empate, né, um empate que seria um bom resultado, claro, passa necessariamente por uma melhor produção. E é aí que entra essa discussão com a chegada do William, né? Postei aí hoje um vídeo falando do William desde junho, né? Até antes eu já estava falando, mas junho tem um vídeo lá, eu estou falando por que o William não é titular do São Paulo. É uma grande pergunta que a gente tem, né? Caberia o William na quinta-feira? Eu acredito que sim. Eu acredito que o Zubeldia vai colocar? Não. Eu acho que o Zubeldia não vai colocar o William. Ele vai segurar o William no banco, deve entrar com o Rato, deve entrar com o Luciano, aquela coisa toda, né? E depois no andamento da partida ele vai vendo se é necessário colocar ou não colocar. A questão é a seguinte, às vezes, quando você decide colocar, já é tarde, né? A produção já não é a mesma. O jogo está quente, o jogador não entra tão quente. Tem uma série de fatores, né? Então talvez o efeito, por exemplo, velocidade do William, porque o Botafogo deve vir para cima do São Paulo, é o que a gente acredita, possa ser fundamental. De repente o São Paulo mete um gol, meu Deus do céu, aí é outro jogo, porque a defesa é difícil tomar.
Mas como é que você vai esperar a velocidade do Rato, do Luciano? Você não vai. Do Lucas, pode até ser que não está em boa fase, a gente sabe disso. Então, assim, 1000 coisas aí na cabeça do Zubeldia para ele poder, de alguma forma, dessa vez, o que não aconteceu contra o Atlético Mineiro, montar um time que possa chegar lá no Engenhão e se impor. Um time que tenha personalidade, um time que tenha vontade e um time que tenha atitude. Pois só dessa maneira a gente quer acreditar que o São Paulo consiga dar um passo à frente na classificação da Libertadores. Certo? É isso daí. Coloquem aí os seus comentários, por gentileza. Muito obrigado. Faltando 50 pessoas para o São Paulo Raiz fazer 30 mil inscritos no canal. É um marco legal, um marco importante. Agradecer a vocês demais a participação. Isso eu na fila do pão, perto dos gigantes. Aí eu não sou, né? Não estou nem perto. Mas para mim é um prazer muito grande poder ter todos vocês juntos no nosso dia a dia de São Paulinidade. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Grande terça-feira a todos. Tamo junto.